que eu vou passar aqui, a maioria do que eu vou passar aí, está aí para vocês irem acompanhando comigo. Para iniciar esse tema, uma das coisas que me chamaram a atenção é a ideia de doenças psicossomáticas. Esse é um tema que há muito tempo não era tão frequentado pelos estudos, pela mídia, como é ultimamente. Eu acredito até que a pandemia, depois da pandemia, isso tem entrado assim em voga, né? Um tema que tem entrado muito em voga é a psicossomatia, né? Como é que o que a gente sente acaba trabalhando também o nosso corpo, né? E aí eu trouxe para a gente começar o estudo, para a gente começar os nossos questionamentos, eu trouxe aqui duas notícias para a gente perceber como é que isso tem sido abordado, né, na grande mídia. Tá? Então, a primeira que tem aqui é uma reportagem do G1 de 2024, já no contexto pós-pandemia, coloca lá, olha, doenças psicossomáticas, vitiligo, psoríase, enxaqueca, podem se manifestar quando a cabeça não está bem, entenda. Condições físicas podem ser influenciadas ou agravadas por fatores psicológicos, como estresse, ansiedade e emoções negativas, como o caso de um homem com 98% do corpo com vitiligo, que terminou o relacionamento e as manchas sumiram. Né? E a segunda reportagem, já num contexto anterior à pandemia, a reportagem da BBC, está tudo na sua cabeça. O preconceito contra doenças cuja causa é emocional e não física. A neurologista irlandesa Suzanne O'Sullivan conheceu Ivone assim que se formou em medicina. A paciente estava cega e não havia uma causa física para o problema. Era uma manifestação do estresse emocional. E aí eu acredito que vocês, não são só essas duas reportagens, acho que todo mundo aqui deve ter tido contato com algum tipo de reportagem nesse sentido, pelo menos no último ano, né? Ou uma situação assim, às vezes uma situação na família também. E aí vem essa questão, isso traz para nós essa questão. Se o pensamento não tivesse efeito algum, por que emoções prolongadas nos adoecem? Né? Para a gente responder isso, então a gente teve um mote ali dessas matérias, e aí vem esse questionamento. Para a gente responder isso, eu preciso inicialmente com vocês que a gente veja a questão do magnetismo do ponto de vista científico. A gente precisa fazer uma breve introdução a respeito disso, porque é a construção do nosso conhecimento hoje. E para construir esse conceito, e aí já está aí na nossa folha, a primeira parte da folha, está lá, olha, magnetismo como a ciência vê. Né? Se você for procurar nos livros, você vai achar alguma coisa muito parecida com isso. Magnetismo é o fenômeno físico de atração ou repulsão entre certos materiais, como ferro, cobalto e níquel, e ímãs, decorrente do movimento de elétrons nos átomos, que cria um campo magnético invisível ao redor do ímã, com polos norte-sul, onde opostos se atraem e iguais se repelem, sendo essencial em tecnologias como bússolas, discos rígidos, né, do computador, motores elétricos, e é estudado pela física como uma força fundamental da natureza. Eu sublinhei ali 2 pedacinhos, eu acredito que sejam os mais importantes para a nossa compreensão básica de magnetismo. Para a gente ter o fenômeno do magnetismo, consequentemente desse campo magnético, a gente precisa ter o átomo. Né? E aí, pensando na construção dos nossos corpos são formados também por moléculas, tudo que existe formado por arrumações moleculares. E essas moléculas são compostas de átomos, são partes menores ainda do que as moléculas. As moléculas, elas têm um núcleo composto de prótons e nêutrons e elétrons que orbitam esses núcleos. Aí vai ser, a quantidade de elétrons vai depender de qual é o material do qual nós estamos falando. Tá?
Mas o que eu preciso que vocês só entendam é o seguinte: esses elétrons orbitando o núcleo do átomo, eles são elétrons que estão se movendo. Eles se movem não somente orbitando o núcleo de um átomo, como também foi descoberto posteriormente, que eles se movem eles mesmos. Esse é um movimento chamado de spin. Inicialmente se achava que eles giravam, como se fosse um planeta girando em torno do Sol, né? E aí ele também, como a Terra, também gira em torno de si mesmo. Os elétrons têm esses dois movimentos também, girando em torno do núcleo do átomo e também girando em torno de si. Aí depois eles começaram a física quântica, já entende que talvez não seja um giro, talvez possa ser só uma vibração. O que importa é que eles se movimentam. E nesse movimento, toda vez que um elétron se movimenta, e é aí que eu quero que vocês prestem atenção, toda vez que um elétron se movimenta, a gente gera um campo magnético, né? Tem uma forma que eu acho que eu posso ajudar mais a compreender campos magnéticos. Não sei se a gente vai conseguir ouvir o vídeo. Deixa eu... Eu estou sem áudio aqui. Talvez eu não consiga. Mas eu... não está aparecendo aí? Estranho. Não vai sair aqui. Só sai os slides, né? Só tem os slides. O que acontece? Vou explicar para vocês. Fizeram um experimento, pegaram vários fios eletrificados, passando corrente, juntaram eles e pegaram pó de ferro, e começaram a jogar em volta desses fios eletrificados. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, inclusive, em casa. E aí, o que eles perceberam? E toda vez que você joga esse pozinho, vai se criando um campo em torno desses fios. O campo é mais ou menos isso aqui que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Está vendo que por trás do que tem escrito aqui, tem uma série de fagulhinhas? É exatamente assim que fica. Quando a gente joga pó de ferro perto de fio eletrificado, ele começa a se ampliar e fazer como se fosse um campo. É a forma que a gente tem para ver um campo magnético. Por quê? Porque a ideia é que o campo magnético ele é invisível. A gente só sabe que ele existe pelos efeitos dele, né? O efeito do magnetismo. Lembra? Quando você tem dois ímãs, você bota um perto do outro, se eles estiverem com os polos opostos, eles vão se unir. Se você virar e colocar os polos, né, iguais, o que vai acontecer? Eles vão começar a se repelir. Você sente essa força, né? Todo mundo já deve ter brincado quando era pequeno com ímã fazendo isso. Você sente essa força, mas você não vê o campo ali. Essa é a questão. O magnetismo, né? E aí eu quero só... Por que eu estou trazendo o magnetismo para nós aqui? Porque a gente precisa fazer um paralelo com o plano espiritual. A ideia de que existe um campo em volta de uma série de elementos que nós temos na natureza que produzem esse campo através desse movimento de elétrons. Tá? Nosso corpo, por exemplo, faz isso, né? Mas, basicamente, para começar, só a ideia da eletricidade já está bom. Pensar que existe um campo que está ali, que a gente não vê. Se a gente pular para o plano espiritual, a gente tem também o conceito de magnetismo lá. Sabe, mas é o mesmo magnetismo que a gente tem no plano material? Gente, talvez sim, talvez não. Tá? Pelo menos não com essa palavra magnetismo. A gente fica estudando, vê nas obras a palavra magnetismo, mas talvez a palavra magnetismo tenha sido usada na codificação e posteriormente por outros autores espíritas, como por exemplo Emmanuel, ela tenha sido usada
tá? Só porque nós temos uma base de compreensão a partir do que é magnetismo. Como a gente entende, estudou na escola, sabe mais ou menos como é que funciona a ímã, e aí a gente tem a possibilidade de compreender no plano espiritual como é que isso funciona. Então, vai ver, nós vamos desencarnar, vamos chegar lá no outro lado e vamos pensar assim, rapaz, eu fiquei estudando isso com o nome de magnetismo a vida toda, agora que eu descobri que não era nada daquilo o nome. Mas o mais importante é a ideia. Assim como no magnetismo, no plano espiritual, também há essa noção de campo. Existe um campo, vamos colocar como campo magnético, em torno das coisas. E aí, a gente só tem magnetismo, aqui a ideia, para efeito de comparação. Até porque, na lei de atração, há uma diferença muito grande do magnetismo material que a gente conhece. Como a gente viu no início, magnetismo está dizendo opostos se atraem, iguais se repelem. Mas a gente sabe que na lei de atração não é isso. A lei de atração é exatamente o oposto, né? Os opostos vão se repelir na lei de atração, que o Espiritismo estuda, e os iguais vão se atrair. Então, a nossa ideia inicialmente de entender o magnetismo aqui é só para que a gente possa ter uma base de comparação. E agora sim a gente entrar no plano espiritual. E para entrar no plano espiritual, se existe, assim, a gente precisa sempre ir na codificação para ver como é que essas questões são colocadas. E aí a gente tem um primeiro trabalho para falar de sintonia, afinidade, lei de atração, é olhar o livro dos Espíritos. E eu queria chamar a atenção de vocês, quem não estiver conseguindo ver aí, só está na folha também. Essa questão a 388, 388, olha ali. Kardec pergunta, né? Os encontros que às vezes ocorrerem entre algumas pessoas e que comumente atribuímos ao acaso, não seriam efeito de um tipo de relações simpáticas? E os espíritos respondem. Há entre os seres pensantes ligações que vocês ainda não conhecem. O magnetismo, ele usa a palavra, mas como eu disse, a gente tem que ter ressalvas. É só para efeito da gente compreender. O magnetismo é o piloto dessa ciência que vocês compreenderão melhor mais tarde. Ou seja, já dá para a gente uma ideia da noção, da dimensão do conceito de magnetismo, de campo magnético na doutrina espírita. Como isso é importante. E aí, para fechar mesmo essa questão da importância do magnetismo, esse comentário do Kardec na questão 555, eu acho que detona com tudo. Olha só, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, olha isso aqui, espiritismo e magnetismo. Essas duas ciências, que a bem dizer, formam uma única. Olha a dimensão que ele dá para o conceito de magnetismo. Ele funde isso com o espiritismo, né? Forma uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Constitui um melhor preservativo contra ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Essa questão 555, ela fala sobre feiticeiros, né? Sobre a ideia de feiticeiros. E a gente, nos estudos aqui da Gênesis, que ocorre na segunda-feira, a gente até debateu isso, né? Essa questão de milagres, pensar sobre isso. Não são milagres, né? O Espiritismo ele vai estudar essas questões como princípios, como normas, como regras, como leis aplicáveis. Então, ali não existem milagres. E aí talvez o magnetismo esteja aí atuando, enquanto muita gente acha que o que está acontecendo é um milagre e a gente está vendo é um princípio universal ocorrendo, né? E para entender melhor, agora a gente passou pelo magnetismo, a gente viu a atração, a sintonia, como a doutrina espírita
Para entender, aprofundar um pouquinho mais, aí eu vou trazer para vocês a ideia de fluido. E é exatamente o que a gente está estudando na segunda-feira, né? Nossos estudos de segunda, agora, exatamente esse capítulo 14 da Gênesis. Cara, isso aqui é fantástico. Para você entender essa questão de fluidos espirituais, de campo magnético, não há nada melhor, né? Aí tem até que agradecer aí quem está orientando a gente, porque isso colaborou muito para esse estudo, né? E aí eu quero ver com vocês aqui esse item 15 primeiro. Vamos ver o que ele diz. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem um pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Primeiro vamos tentar entender essa questão primeiro no plano material, tá? Vamos pensar no rádio, tá? Como é que funciona o rádio? Eu tenho uma estação, a emissora, está em algum ponto. Ela tem um aparelho que pega a vibração, pega o sonoro, transforma por meio de vibração em uma corrente magnética, em um campo magnético, joga isso no ar, espalha isso no ar, e você em casa tem um rádio. E esse rádio é pronto para quê? Para que você, quando sintoniza a estação que você está querendo ouvir, ele vai vibrar exatamente na mesma frequência da estação que emitiu. E aí ela vai captar a onda magnética e o rádio é preparado para transformar só essa que está na mesma vibração que ele em onda sonora de novo e você ouve o que está acontecendo. E é assim que acontece, né? Isso é o rádio. Aí ele está fazendo aqui um comparativo com o quê? Com o pensamento. Quando ele fala em pensamento, a gente está no plano material? Não. A gente agora já foi para o plano espiritual. Porque falou em pensamento, a gente está falando em espírito. Porque é aquele que emite o pensamento. E aí, quando ele diz lá, ó, sendo os fluidos o veículo do pensamento, o que ele está falando? De fluidos espirituais. Nós estamos falando do plano espiritual. No plano espiritual, o fluido espiritual é como se fosse a atmosfera dos espíritos. Ele tem, assim, a matéria desse fluido espiritual ela é muito mais rica. Ela não é só um meio, né, como o ar é para o som, ela não é só um meio por onde o pensamento se propaga. Tanto que os espíritos podem fazer, construir coisas a partir da essência que eles pegam nos fluidos espirituais, a partir da vontade deles. Mas vamos pensar só na questão do pensamento, que é o que traz, que a gente tem aqui hoje para o nosso objeto de estudo. Então, quando você pensa, você emite, porque você está já em plano espiritual, seu pensamento está em plano espiritual, você emite nesse fluido espiritual o seu pensamento. Né? Ele está dizendo ali, ó, fluidos são veículo do pensamento. Pode-se dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem. Agora, como é que não se confundem? Então, aí, como é que eu vou absorver, como é que eu vou sintonizar com determinado pensamento e não sintonizar com outro? Isso a gente vai ver mais para frente. Mas é bom a gente já começar a pensar sobre isso. Né? Vamos para a segunda. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. É o que eu estava dizendo agora há pouco. O fluido espiritual não é só esse meio pelo qual os pensamentos são transmitidos, mas também para os espíritos eles são matéria de trabalho, né? Matéria de trabalho. Eles podem, por exemplo, o espírito quer fazer a imagem de uma camisa, ele vai buscar nos fluidos espirituais e vai construir aquilo ali. E só com, como está dizendo ali, com a vontade. Não usa as mãos.
só como paralelo que eu estou fazendo aqui. Está vendo que a gente está em material e espiritual? Até porque nós estamos o tempo inteiro nos dois. Se você tem aí, você está aqui, você acredita que você tem um espírito aí. Esse espírito está pensando. Quando ele pensa, quando ele emite um pensamento, você está em plano espiritual. É porque a nossa percepção maior é aqui do plano material. Mas dentro de você tem um espírito que está também trabalhando nesse plano espiritual. Então a gente tem que pensar que a gente está nesses dois mundos. Num mais acordado do que no outro. Mas a gente está sempre nesses dois mundos. Né? E aí, eu continuo no capítulo 14. Vamos evoluir um pouco mais o nosso conceito. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como os dos desencarnados. Como a gente está falando, pensamento, a gente está em plano espiritual, e aí, mesmo o encarnado consegue emitir seu pensamento por esse plano espiritual, né, por esse fluido espiritual, assim como os desencarnados o fazem. E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Vamos pensar o seguinte, agora a gente já no plano espiritual. Pensa numa... A gente, quando estava na escola, fazia às vezes isso, pegava umas atividades na escola, a pessoa pegava uma gotinha de tinta, por exemplo, e jogava na água. O que aquilo acontecia? Aquilo se espalhava na água, permeava a água toda, né? Mesmo uma gotinha, como fazia efeito naquela água. Pensa nessa gotinha como o seu pensamento. Quando você pensa, você emite esse eflúvio pelo plano espiritual. Você contamina, viciando ele, ou você pode torná-lo mais leve, mais positivo. Depende daquilo que você pensou. Tá? Continuando. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, e aqui que está a chave da coisa. É a ideia de conexão entre esses dois mundos. Porque a gente sabe que a gente tem um corpo que está no mundo material, a gente tem um espírito no mundo espiritual, mas a gente precisa dessa conexão entre os dois. Quem é que faz essa conexão? O perispírito. O perispírito é o responsável pela ligação dos dois mundos, dentro da gente. Né? Então, quando o perispírito, tem várias formas, né? Muita gente define de várias maneiras, essa roupa do nosso espírito, né? Essa roupa do nosso espírito. Eu, depois de todo esse estudo, começo a entendê-lo também como um campo magnético. Um campo magnético que tem a mesma natureza do fluido espiritual. E por que ele tem essa natureza? Isso não deve ter sido feito à toa. Tá? Não deve ter sido feito à toa. E ele explica aqui. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Então, olha o conceito que a gente está construindo. No plano espiritual, você emitiu pensamento, alguém emitiu um pensamento, o pensamento está emitido aí, bom ou mal, e aí ele permeia todo esse plano. Como é que nós captamos isso? Como é que nós podemos, através do quê? Do perispírito. Por quê? Porque o perispírito e o plano espiritual, eles têm a mesma natureza. Na Gênesis fala, inclusive, do poro perispírito. Seria por meio de poros. Mas aqui ele também coloca como isso acontece. A conexão do seu perispírito com o plano espiritual é por natureza, é a mesma natureza. E com o seu corpo? É via molecular. Olha, a gente está voltando para a questão física, pelas nossas moléculas. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com ele se confunde. Então, perispírito captou esses eflúvios,
e aí ele consegue passar, ele se embebe disso e passa para o seu corpo, via molecular. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este a seu turno reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Então você está descobrindo como é que um pensamento pode fazer efeito sobre o seu corpo físico. Um pensamento pode fazer efeito sobre o seu corpo físico? Foi a pergunta que a gente fez lá no início. Né? Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se sente bem. Os eflúvios, ou seja, se o pensamento que você captou é bom, logicamente você vai se sentir bem. Se são maus, a impressão é penosa. É a tal do ambiente carregado. Está carregado isso aqui. Então, a impressão penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar o quê? Desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Então, se você está exposto a esses eflúvios de natureza ruim, de forma prolongada, logicamente isso não vai fazer mal, vai fazer bem para o seu corpo. Né? E a gente está entendendo aqui o mecanismo, como isso atua. Tá? Isso, ultimamente, também tem sido objeto de estudo, né, de uma ciência chamada bioeletromagnetismo. Né? E o bioeletromagnetismo é essa área de estudo que está investigando o quê? Campos eletromagnéticos gerados pelos organismos vivos. A gente está chegando lá. Apesar que na doutrina já está há muito tempo, né? Mas estão chegando lá. E como esses campos podem influenciar a saúde e o bem-estar das pessoas. A Gênesis já estava lá. Tá? E aí eu trago para vocês esse conceito de bioeletromagnetismo, não só na Gênesis, mas para reforçar a ideia, vamos pegar Pensamento e Vida, do Emmanuel. Olha aqui. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa formada por bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo radiações próprias e assimilando as irradiações de plano em que se encontra. Tudo sob comando de um único diretor à mente. Parece complexo, né? É tudo que a gente já viu. Vamos de novo? Ó, constituído de bilhões de células ou individuações microscópicas. Bilhões. Quantas moléculas tem no nosso corpo? Bilhões. Quantos átomos? Mais do que bilhões. Individuações microscópicas. Que se ajustam aos tecidos sutis da alma. Nós já vimos que o perispírito conecta com o corpo via molecular, partilhando-lhe a natureza eletromagnética. Olha o magnetismo. Lembra uma oficina complexa formada por bilhões de motores infinitesimais? Lembra dos átomos? Bilhões de motores infinitesimais movidos por oscilações. Lembra que eles oscilam? E quando oscilam, eles produzem campo magnético? Em comprimento de onda específica. Guarda isso, comprimento de onda específica. Emitindo irradiações próprias e assimilando, ou seja, agora a gente está chegando naquela ideia. Os opostos se repelem e os iguais vão se atrair. Né? Então, teu corpo emite esse campo magnético. É claro, teu corpo é formado por bilhões de átomos. Teu coração tem um movimento que é comparável à eletricidade. Será que você não produz campo magnético? Né? Olha, isso eu estou falando dentro do material, porque aí a gente ainda vai para a mente, dentro do plano espiritual, e aí você amplia muito mais esse conceito. Mas o nosso próprio corpo já emite. E há quem diga que a glândula pineal seria
a nossa anteninha de Wi-Fi, né? Para transmitir e receber, né? Aí dá a necessidade de mais estudos, mas está se evoluindo nesse sentido. Então você percebe que pensamento e vida, poxa, era complexo, tudo que nós vimos. E no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade. Aquilo que eu tinha falado no início. Planeta, o nosso planeta, vamos pensar aqui, né? O Sol. Imagina o Sol, o quanto de magnetismo ele não emite. Imagina o nível de magnetismo que ele emite. Porque ele carrega um sistema inteiro no seu campo magnético. O planeta Terra, por exemplo, né, tem a Lua aí trabalhando em torno dela. Por quê? Porque tem um campo magnético atraindo. Nós só estamos aqui e não estamos flutuando aqui, porque a gente tem um campo magnético. Esse campo magnético é formado como? Da mesma forma que no átomo. Um movimento de elétrons, porque no núcleo do nosso planeta a gente tem o quê? Metal incandescente se movendo. Lembra que eu falei? O campo magnético advém do movimento dos elétrons. E aí a gente tem esse campo magnético do planeta. E o campo magnético do planeta é uma das coisas fundamentais para a nossa sobrevivência. Por quê? Se não fosse o campo magnético do planeta, os raios solares chegariam para nós e iam queimar a gente. Ele nos protege. Tanto que há estudos para ver se isso está sendo modificado, está se invertendo polos desse campo magnético, porque o risco, né, o risco de a gente receber muito mais radiação solar do que a gente pode suportar. Mas por enquanto está tudo legal, tá? Então, por enquanto está tudo legal, pode ficar tranquilo. Então, esse campo magnético nos protege. E aí, eu sempre comento isso, né? O macro e o micro, eles estão sempre... A gente sempre observa macro e micro da mesma forma. Eu mostrei para vocês um átomo, mostrei para vocês o sistema solar, mostrei para vocês o nosso corpo. Por quê? Porque o princípio é o mesmo. Os princípios, né, estão dentro dessa lei que nos governa, né, que eu nem gosto de chamar de lei, acho que eu prefiro chamar de princípio. O princípio é o mesmo. Né? Esse princípio de gravitação tem a ver com o magnetismo. A galáxia, as galáxias, tá? É tudo a mesma coisa. Né? E aí, seguimos. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude de interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Eu disse, macro e micro é a mesma coisa, é tudo igual. Então significa que você também vai atrair. Vai atrair o quê? Aquilo que você está também emitindo. Em que plano de vibração você está? Está bem? Está mal? Porque é isso que você vai estar atraindo. A gente está construindo esse conceito para chegar em saúde, hein? Não foge comigo, não. Ó, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Aí entra o nosso livre-arbítrio. O que você quer? O que você está querendo atrair para você? E aí, tem como você se proteger daquilo que você não quer atrair para você? Isso que a gente vai ver. E aí a gente entra na questão da saúde, exatamente aí. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Então, a gente já está falando da matéria básica, primordial de tudo, o fluido universal, né? Que forma tanto o fluido espiritual como o nosso perispírito. Que forma tudo. Tudo que você está vendo aí veio do fluido universal, tudo. É apenas uma questão de quê? Arrumação molecular. A diferença entre mim e essa mesa é só de arrumação molecular.
Nada mais. Tá? Então, fluido espiritual, perispírito, tem tudo desse fluido universal. Tá? Os quais são simples transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O que ele está dizendo aqui? É possível a cura a partir do quê? A partir de buscar nesse fluido aquilo que você precisa para se curar. É possível? Sim, é possível. Nós estamos prontos? Não necessariamente, tá? Mas é possível. É possível. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluido. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Assim, tá certo que falando assim parece fácil, né? Mas a gente pode pensar, teve um grande magnetizador que fazia isso com muita facilidade, não é? Jesus. Os caras... E ele dizia pra gente, vocês também podem fazer isso. Não é isso? Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas, que instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. O que ele está dizendo aqui? Que, além de você emitir esses pensamentos e colocá-los no ambiente, né, e recebê-los também, quando você emite um pensamento, quem é a primeira pessoa que se banha dele é você mesmo. Então, se você está nessa faixa de vibração, se o seu pensamento está viciado, você está se prejudicando primeiro, porque as suas células são banhadas daquilo primeiramente, né? E para a gente aí que rogar uma praga, né? Talvez você vai tomar ela primeiro, e talvez ela nem chegue no outro. Por quê? Porque o outro talvez esteja preparado, porque ele está em outra faixa de sintonia, a estaçãozinha de rádio dele é outra, não é? Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, o corpo, os desvarios e perturbações que lhes são consequentes. Entenderam a importância disso? De como isso pode fazer mal ou bem? Da importância da gente... né? Fácil, Fábio? É fácil? Não, não é nada fácil. É muito difícil. Por quê? Porque a vida está sempre trazendo para a gente uma série de perturbações o tempo inteiro. E a gente está em provas e expiações, e aí é difícil se manter equilibrado o tempo todo, né? Mas deve ter algum jeito. Sabe, tem uma fórmula? Olha, eu não tenho uma fórmula para te dar, porque eu acho que isso vai muito de cada um, né? Talvez o que eu possa falar é uma experiência própria. Por exemplo, hoje, devido às questões de saúde da família, eu acordei e não estava legal. Não estava legal. Falei, poxa, eu vou falar sobre magnetismo, sobre saúde, eu não estou legal. E aí eu fui fazer uma das coisas que eu acho que me faz muito bem, e catar um pouquinho do magnetismo da Terra, do planeta, e dar uma caminhada. Estava de manhã, né? Estava bonito. E dar uma caminhada. E aí eu vejo as árvores, eu vejo o céu, eu vejo os passarinhos cantando. Se eu puder, eu piso no chão. Isso te magnetiza. Não.
Isso te magnetiza. Você se sente melhor. E é isso que eu estou dizendo para vocês. Faça coisas que te façam bem. Se afaste daquilo que está fazendo mal. E tem umas coisas que são gratuitas, que a gente fica procurando. Né? O que você está vendo na TV? O que você está vendo nas redes sociais? Será que isso está te fazendo bem? Em que ambiente você anda? Eu sei que tem alguns que não tem jeito, mas tem outros que você pode evitar. E aí, faz isso. Talvez aí já... Né? E nessa, não foi só na natureza que eu busquei magnetismo hoje. Com as pessoas. Você vai andando, você dá um sorriso pro cara. Bom dia. Mas de verdade. Né? Aqui no interior ainda tem isso. Né? A pessoa te responde. Né? Lá no Rio, quando eu estou trabalhando, se eu for falando bom dia, o pessoal acha que eu sou maluco. Né? Mas aqui não. Aqui a gente ainda fala. Né? Eu saio, vou falando com todo mundo. Bom dia, bom dia. Às vezes a Marcela está comigo, ela, você conhece? Eu, não conheço. Entendeu? Não conheço, mas, poxa, olhei para ele, ele olhou para mim. Cara, eu dei um sorriso. Tem coisa mais magnetizadora do que um sorriso? Né? Porque você, além daquilo que está fora do material, você mandou alguma coisa do material para o cara. Que ele conseguiu captar com os sentidos materiais dele. Né? Gente, é isso. Pensar sobre isso. Como diz o doutor Sérgio Felipe, né? As suas células respondem à sua vontade. É preciso que a gente comece a policiar a nossa vontade. Trabalhar isso. E aí, para fechar, engraçado, estava pensando sobre isso hoje. Eu, há não muito tempo, estava na igreja católica, né? E lá tem toda a missa, não sei se em todo lugar está assim ainda, né? Toda a missa tem se faz uma coisa que eu acho que é interessante. Não sei se conscientemente ou inconscientemente fazem isso. Mas aí eu queria propor para nós mesmos, como exercício. Tá? Quem quiser pode fazer agora. Você lembra do cumprimento da missa? Que às vezes, uma das formas que eu não estou bem, vem para cá. Semana passada a gente fez isso. Um grupo. A gente fez. Você não está bem. Aí eu venho para cá na segunda-feira. Cara, só de sentar naquela roda, né, você já se sente bem. Por quê? Porque está todo mundo ali. Dentro. Alguns estão um pouquinho mais baixos. A gente nunca vai estar no mesmo. Tá? E aí alguém vem te dar um abraço, cara. Como aquilo te equilibra. Como o cara transferiu para você uma coisa boa. E aí é magnetismo puro. E é isso que eu queria, se você quiser, entendeu? Dê um abraço aí, aperta a mão da pessoa que está do seu lado, entendeu? Porque isso, cara, é transferência pura. É pura transferência. Opa, ia ganhar 2. Vai, irmão, parabéns. É sobre isso, gente. Tá certo? Viu como é que tá todo mundo agora melhor? Não é isso? Que bom. Gente, então era isso, tá? Muito obrigado a todos.